Olá, bem-vindo amigos, nesse dia 22 de dezembro, estamos aqui com notícia do Momento Edição Internacional, aqui com você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Vamos lá direto, sem delongas, aos nossos vídeos de hoje, está aqui notícias do Momento Edição Internacional, aqui também vai sair logo em seguidinha a Notícias Nacional, que vai vir aí daqui a pouquinho, dia 22, nessa segunda-feira, começando a semana, música e oração, sempre começando bem o seu dia, e Transição Planetária que sai amanhã, nossos vídeos de hoje também saem amanhã, o lado oculto do Natal, parte 1, parte 2, tá? Você tem que assistir, que vale a pena você assistir essa história do Natal aí, tá? É muito importante para saber. Então aqui também siga os nossos canais, o Telegram e as nossas redes sociais aí também, Despertos da Era de Aquário. Hoje à noite tem live às 20 horas aqui do Despertos da Era de Aquário. Também colocamos um vídeo hoje da doutora Lou Shen, vale a pena você assistir. E vamos lá então, vamos começar então sobre as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Também parece que tem alerta de tempestade, muitas coisas a gente vai falar na transição planetária, alerta de tempestades e que devem estar acontecendo em breve. Mas vamos direto às notícias internacionais aqui para você ficar sabendo de tudinho que está acontecendo aqui. Parece que os navios estão sendo apreendidos, aí agora também mais navios apreendidos, né? O terceiro petroleiro foi apreendido por Lourão. Ações em terra na VZ já estão intensas, segundo as fontes que têm me passado, né? As ações já começaram lá. Também bombardeios também começaram na Venezuela em vários focos, né? E a coisa está ficando muito quente lá. O MAD pode ser pego até por motins dos próprios amigos deles, né? Então agora os Estados Unidos persegue esse terceiro petroleiro perto da VZ e os Estados Unidos tomam o controle desse terceiro navio da VZ e não tem como eles exportarem mais, eles ficam presos ali, né? E a VZ condena a nova apreensão de petroleiro e os atos diz que não ficarão impunes, né? Estados Unidos perseguem petroleiro ligado à VZ em águas internacionais e a tentativa de interceptação falhou, mas o governo tenta sufocar o regime do MAD com bloqueios. Eles falam que falhou, mas não falhou não, não falhou nada, né? E caças F-35 da poderosa Força Aérea Americana chegam a Porto Rico para a operação contra a VZ. Mais caças aí americanos chegando para fazer a limpeza. Os F-35, né, estão ali fortes ali em Porto Rico para serem preparados para qualquer tipo de ação e ataque ali junto ao território da VZ. Nossa Senhora, está ficando forte mesmo a coisa ali, tá? E o MAD compara Estados Unidos a corsários após interceptação dos navios da AVZ, né? Ele publicou declaração que o navio petroleiro foi barrado pelos norte-americanos e o governo do Lourão também anunciou uma nova rodada de sanções contra familiares de Nicolas MAD e sua esposa, Cília Flores, tá? Aqui vemos fotos também, os Estados Unidos realizam ações na VZ, mas não ao nível de ação militar. Eles não estão fazendo assim, falando abertamente isso, que tem ações lá dentro, evidente não vão falar, né? Mas aumenta a pressão e daqui a pouco eles vão acabar comentando que já estão atacando. Aqui é uma imagem também do pessoal chegando nesse petroleiro que estava saindo ali da VZ, então os helicópteros chegaram perto, desceram ali nesse petroleiro, desceram no petroleiro, e abordaram ele e conduziram ele para um local incerto ainda, tá? Então eles fizeram tudo isso, né? E a Guarda Costeira Americana está a apreender um navio sancionado ao longo da costa da VZ em águas internacionais do Mar das Caraíbas, né? Então a Guarda Costeira também está junto. Aqui mais uma imagem também da apreensão desse navio, né? Eles entraram ali com helicópteros, com drones também, para a abordagem desse navio, né? Eles conseguiram fazer isso. Então, a VZ responde escoltando alguns petroleiros após o anúncio do presidente. Caracas confirmou que os carregamentos de petróleo continuam a ser feitos com segurança, né? Com segurança, mas não é bem verdade não, porque não tem segurança nenhuma não, eles estão aprendendo todos eles ali. Então, é muito fácil ter a narrativa, né? E as ações os Estados Unidos realizam ações diárias na VZ, mas ainda estão em segredo, né? Não sabemos quais são as ações que fazem ali, tá? E os caças americanos sobrevoam a região a poucos quilômetros da capital da VZ, a ponta radar do Flight Radar indica que pelo menos 5 aeronaves da Marinha circulam ali na costa da VZ. Outras 2 também foram registradas muito perto, diz o jornal G1. Avião da VZ pousa em terra Yanomami após ser interceptado por caça da FAB.
A aeronave sem plano de voo foi forçada a pousar após interceptação e acabou abandonada em Roraima, né? É, te contar, né? Tá séria a coisa aí. Maria Corina disse saber que a América Latina acompanha a luta pela democracia da AVZ. Então, a América Latina está agindo, agradece a países que criticaram o MAD durante a cúpula do Mercosul. Então, existe uma união entre vários países da América Latina combatendo essas ações do MAD, né? Isso é muito importante também. E parte do Mercosul se opõe à AVZ, né? Parte, né? Em parte, outra parte não, porque o Hélio não assina pedido do Mercosul por democracia na AVZ. Ou seja, eles estão achando que ele é de fato o governante lá e pronto, né? Então, aqui também tem mais uma imagem dos helicópteros chegando perto desse petroleiro ali, a gente pode ver, né? Que ele chegou perto com helicópteros, os soldados desceram ali e tomaram conta do navio e assim foi, né? Lourão escolhe o novo chefe do Comando Sul em meia tensão com a Venezuela. Então aqui tem um novo chefe também. O Comando do Sul é setor responsável pelos ataques contra embarcações do Pacífico, citadas como ameaças à soberania da América Latina. Até aqui o novo comandante do Comando Sul sai, né, o general Alvin Auster, e entra, né, eu não sei o nome dele exatamente aí, mas ele entrou um novo e que ele é bem voltado mesmo ao Trump. E a VZ diz que o Irã ofereceu ajuda para enfrentar ameaças dos Estados Unidos, né? Então não adianta, o Irã não vai se meter muito ali, não. E ao não assinar acordo com o Mercosul, a Europa tropeça na tentativa de contornar a ordem mundial de Loirão, dizem analistas, né? Então, esse pacto enfraquece o projeto europeu de autonomia no cenário internacional. E o Loirão afirma que seu governo está prestes a divulgar caminhões de provas que comprovam que a escolha de 2020 foi gatunada, né? Vou falar assim para vocês entenderem, né? Loirão, então, afirmando que o seu governo está prestes a divulgar caminhões de provas, né? Então, né, eu acho que isso aí vai dar muito desdobramento aí, muito, muito feio, né, na situação. E nós tivemos um blackout, aconteceu agora em São Francisco, né? Temos um blackout forte. Os carros autônomos tiveram, depois que os veículos autônomos ficaram presos, causaram engarrafamento no trânsito. O veículo autônomo não conseguiu avançar por causa da falta de energia, né? Então, eles simplesmente pararam. Então, interrompeu esse serviço durante o apagão que aconteceu em São Francisco. Foi tudo escuro. Então, essa falta de luz, né, ameaçou o centro ali de São Francisco, que ficou totalmente às escuras, né? Escuridão total em partes de São Francisco, com um apagão que se estendeu por mais de 6 horas, né? Então o pessoal ficou apavorado com o que aconteceu ali em São Francisco. Então esse apagão de milhões na Califórnia, enquanto subestações de eletricidade enormes estouram equipes de emergência a combater os incêndios em São Francisco. Então a gente pode imaginar que isso tenha sido até mesmo uma ação coordenada da própria aliança para entrar em alguns locais, fazer coisas que nós não soubemos aí, mas assim aconteceu ali em São Francisco, né? E também da parte americana a gente vê que saiu numa revista agora em espanhol e também do México, que o Loirão falou que o Tio Bidê já partiu desse mundo, né, há tempo, em 2020, e que ele foi substituído por um clone. Aqui diz o jornal The Independente espanhol, também fala o jornal El Imparcial do México, né? Diz Loirão, comparte a teoria que o Tio Bidê partiu em 2020 e foi trocado por um clone robótico. Diz que ele foi, né, executed em 2020 e foi substituído por clones, mais de um, né, clones, vários que substituem. E aqui também esse jornal do Yahoo News fala que o Tio Bidê é secretamente um clone robótico, pela nova conspiração que estão falando aí agora. Então, veja que está tudo aparecendo, né? Aquilo que a gente falou. Engraçado que eu falei sobre isso há um tempo atrás, todo mundo riu de mim, dizendo que eu estava louco e tal. Eu falei isso já há 5 anos atrás. Pessoal, chegaram a sair do meu canal, a gente, eu vou sair do canal do Luciano César, que ele fala fake news, né? E agora é engraçado que todos os jornais, 5 anos depois, falam aquilo que eu falava há 4 anos, 5 anos atrás. Tem alguma coisa errada aí. Ou eu sei demais, ou as pessoas
elas têm uma seleção muito equivocada, né, de julgar à primeira vista, com o seu conhecimento limitado. Então, acredito que se cada um de nós abrir os olhos e saber que tem coisas que nós não sabemos, né, mas que elas existem, e nem pelo fato de nós não acreditarmos que ela deixa de existir, né? Então é melhor vocês acompanhar aqui o canal para não passar vergonha. Aqui você tem tudo que você precisa saber para não passar vergonha, né? E eu já me incomodei com muita gente que riu de mim, né? Gente que me xingou, me lingou, dizendo seu fake news, não sei o quê. Imagina se existe essas coisas, kkkk. O grupo aquele do kkk se lavou de tanto rir, né? Mas só que agora eles sumiram, porque não, eles estão vendo que está tudo saindo na mídia oficial, né? Isso aí é notícia oficial. Então aí escreve nos comentários aí, hashtag Luciano César tinha razão, né? Alguém tinha razão nessa história aí, eu acho que no caso aqui sou eu, né? Então, e assim como eu falei isso aqui e fui ridicularizado há um tempo atrás, muitas coisas serão vistas também agora, assim como eu falo coisas quase impossíveis, daqui a pouco sai na mídia, né? É só vocês acompanhar que vocês verão, tá? Bom, mas continuando aqui, ó. Loirão entra em ano eleitoral com grandes vitórias e ventos contrários maiores também. E o Loirão pretende expandir repressão à imigração nos Estados Unidos em 26. Ele não quer mais imigrantes ilegais no país, tá? Não quer mais, tá? Estados Unidos também aprova lei de defesa, que assinou mais uma lei para defender o seu povo e também fecha acordo para as farmacêuticas reduzirem os preços, né? Eles fazem parceria com 9 empresas médicas para reduzir custos de medicamentos e as farmacêuticas, né, escapam daí de taxações, tá? Diz o Elon Musk que a Europa não será a Europa por mais muito tempo, a menos que a taxa de natalidade aumente e haja uma remigração em grande escala. É verdade, isso aí. Os imigrantes serão retornados para a Europa e os que estão vindo de fora, árabes e tal, vão ter que retornar para os seus países do Oriente Médio e também da África. O presidente Loirão e Marco Rubio revogaram 95 mil vistos só em 25, incluindo mais de 8 mil estudantes internacionais. Chavistas e comunistas nos Estados Unidos estão tremendo, porque os vistos estão sendo revogados e eles vão ter que viajar de volta para o seu país, tá? Loirão está sancionando 2 juízes do Tribunal Penal Internacional envolvidos com ações ilegítimas, né? E eles dizem: continuaremos a responder às consequências para manobras jurídicas abusivas, né, em desrespeito à soberania dos Estados Unidos. Então, olha só, estão atrás de juízes também, né? Bom, aqui diz essa foto do Loirão aqui: vamos limpar a linha do tempo. É uma mensagem que ele disse: as linhas do tempo foram limpas. Coincide com o que Ariel e a minha fonte estão a dizer. Então ele está comunicando que as linhas do tempo do passado, né, estão sendo limpas mesmo, ou seja, todas aquelas tentativas de conflitos mundiais, de terceira G, não existem mais, né? Passaram totalmente, tá? Bom, aqui mais um trabalho, deixa mais um trabalho. Loirão também decretou o fim da linha para o imposto, o ISS, que é o imposto de renda lá, né? O plano agora é entregar a órbita para empresas privadas e focar em energia nuclear, né? Eles parte de construção de reatores nucleares e tem um plano para botar reatores na Lua. Não sei se isso vai ser possível, né? Mas ele está fazendo fim também de grandes fontes também que utilizavam energias assim sujas, né? E vão substituindo por energias livres cada vez mais, né? Bom, a administração do Loirão também localizou mais de 129 mil pequenos desacompanhados que a administração do Tio Bidê perdeu, ou seja, eles recuperaram 129 mil pequenos subtraídos das suas famílias, né? 129 mil pequenos que teriam sido subtraídos das suas famílias. Você sabe o que é 129 mil pequenos? Imagine aí imagine uma cidade que tenha 100 mil habitantes, né? 100 e poucos mil habitantes. Imagina 129 mil pequenos resgatadas no governo do Loirão, que foram, né, tinham sido subtraídas no governo passado, né?
Como explicar uma coisa dessa? Agora eles estão trazendo à tona e vão ser devolvidas às suas famílias. Imagina a alegria dessas 129 mil pequenos devolvidas às suas famílias de origem que teriam sido subtraídas, né? Olha só que coisa de louco. Então vocês podem ver que está havendo um grande avanço, né, na evolução da situação aí, tá bom? Vamos aqui para a Argentina nesse momento. A pobreza na Argentina cai para 27,5% no terceiro trimestre, diz a projeção. E Milei pede no Mercosul para alinhar-se com os Estados Unidos contra o MAD, né? Contra o MAD. Aqui, ó, aqui mais umas coisas aí que a gente não pode nem falar muito aí das práticas do SAT, do casal Clint, né? Eu não vou falar muito sobre isso, mas assim, também a lista de Epstein está querendo ser divulgada, mas não foi ainda, né? Estão querendo divulgar, mas estão esperando e tal, né? Então vamos ver que aos pouquinhos tudo vai ser trazido à tona. Aqui mais uma foto também do presidente do tio Clint, né? Que também abraçado ali com pequenos, com jovens e tal, né? E também é o Epstein aqui. Então, esses escândalos com os pads estão vindo à tona, todos estão falando sobre isso agora. Inclusive, foi liberado um CD com imagens de todos que passaram, né, nesse local aí, tá? Aqui a gente vê também o tio Phil, Hillary Clinton, Richard Branson, Kevin Spacey, Diana Ross, Mick Jagger e outros até mesmo, né, que estiveram envolvidos com eles, até entidades, cantores grandes aí que não vou citar nem o nome, né? Mas enfim, nesse CD está com o nome de todo mundo aí e que ele estava usando para chantageá-lo, né? Então agora já caiu na boca do povo, isso aí já está. Olha, está ali o Mick Jagger do lado do Phil, né? Aqui também uma pequena ali ao lado dele, né? Uma jovem. Então, tudo aparecendo aí, tudo aparecendo nos mínimos detalhes, né? Bom, também foram encontrados 20 milionários judeus que foram encontrados nos arquivos de Epstein. E assim que vão saber mesmo se são reais ou não. Então, pelo menos 20 milionários, né, israelenses estavam no nome dessas coisas aí, acusados de subtração de pequenos, né? Tudo aparecendo aí, tudo aparecendo. Bom, aqui também mais o seguinte sobre a Índia. Agora vamos falar um pouquinho sobre os indianos que viajaram de volta à Índia nesse mês para renovar suas autorizações americanas, estão retidos após seus agendamentos terem sido abruptamente cancelados e remarcados para meses depois. Os indianos que foram trabalhar nos Estados Unidos e tiveram que retornar, não estão podendo retornar mais para os Estados Unidos. Eles vão trancar com todo o visto de indianos também, tá? Isso é muito sério, né? E aqui vemos também um país da Europa, ali na Europa Ocidental, do leste europeu, Lituânia. Milhares invadem as ruas gritando: isto não é mais democracia. As pessoas acusam seu governo de vender-se para Bruxelas, silenciar a mídia e ignorar os eleitores. A Lituânia está se levantando contra o controle da União Europeia, né? Lituânia. Tá? Letônia ou Lituânia também, muita coisa acontecendo ali. E a gente vai ver em seguidinha a notícia nacional, né? Pois é, então, aqui mais outras vezes, aqui o assunto do nosso capitão, a gente vai falar já na parte da notícias internacional, nacional, né? Então, quero deixar vocês todos o nosso carinhoso abraço, sabendo que a gente está trazendo para vocês o melhor das informações. Quem puder ajudar o nosso canal aqui, a gente sempre agradece, né? Colabore com o nosso pesquisa aqui para você também dar uma forcinha para nós. Estamos fazendo o máximo possível para trazer o melhor das informações. Não deixe de assistir o nosso jornal de domingo, a nossa atualização de notícias, que teve a presença do Oscar Chapando. Ele falou muitas coisas importantes lá que a gente está acompanhando essa semana. Então, vou deixando meu abraço carinhoso aí para vocês. Vai compartilhando. Deus no comando. A luz. Grande abraço a todos. Compartilhe. Tchau.